Olá, queridos líderes da Escola Sabatina, muito obrigado por estar conosco. Bem-vindos a esta terceira jornada do estudo da lição da Escola Sabatina. Vocês veem, o título é Epístolas aos Tessalonicenses. Esse será nosso tema de estudo neste trimestre e está conosco para comentar esses estudos e também para poder compartilhar com o nosso público aqui o pastor Rodrigo Silva. Muito obrigado, pastor. Eu também fico feliz por estar participando aqui e espero realmente que o Espírito Santo de Deus esteja com você, onde quer que você esteja assistindo a esse programa, e que o ilumine no estudo da palavra inspirada que nos veio do céu. Ok, muito obrigado. Também está conosco um público simpático que nos acompanha para comentar, interagir com nossos temas aqui, e eles vão compartilhar e vão falar um pouquinho também conosco. Nós vamos usar agora o método do ciclo do aprendizado. Vocês todos sabem, nós vamos usar aquelas 4 palavras-chave. Em primeiro lugar, motivação, compreensão, aplicação e criatividade. E logo vamos a passar a nossa primeira parte, que é a palavra motivação. Como nós podemos motivar os nossos alunos para poder criar aquele interesse por o estudo da Bíblia. Motivação, essa é a palavra-chave agora. E eu quero mostrar a vocês uma pequena Bíblia. Vocês veem, talvez vocês viram alguma vez esta pequena Bíblia em algum lugar, mas esta Bíblia tem uma história muito especial, sabem? Esta Bíblia foi introduzida por um tubo em aquela crise da mina em Chile, e aí aconteceu que o pastor Carlos Parra, que era pastor daquele lugar, criou a ideia, vou colocar em um tubo uma Bíblia que entre por esse tubo, para possa descer por esse tubo até os mineiros que estavam ali embaixo. E estas Bíblias passaram. E ele fez questão de colocar uma Bíblia para cada um. Esta Bíblia foi para um mineiro chamado Ariel Ticona. E tinha um mensagem: não temas porque eu estou contigo, não te desanimes. Aquele texto lindo da Bíblia. Quando essa Bíblia caiu no chão, e o primeiro abriu, esta Bíblia é para quem? E leiam os nomes. E eles abriam a Bíblia. E esta foi o melhor consolo, o melhor momento. Eles tinham uma lanterna, né? E iluminavam e leiam horas de horas. Um desses mineiros falou, foi a melhor coisa que passou enquanto estávamos ali embaixo na terra, a chegada da Bíblia. Agora, esta semana, nós vamos estudar como a Bíblia chegou para os irmãos de Tessalônica. Esse será nosso tema e vamos passar rapidamente à segunda parte, a compreensão do texto. Estamos na segunda parte do nosso esboço. Vocês sabem que nós vamos agora a tocar especificamente pontos mais relevantes da lição. Mas antes de colocar esses pontos relevantes, nós queremos definir nosso foco. Qual é o foco da lição? Eu estou aqui com o meu esboço e nós definimos assim: o cumprimento da profecia proveyó firme segurança aos nossos conversos, aos novos conversos em Tessalônica. O cumprimento da profecia proveyó firme segurança aos conversos em Tessalônica. Esse não será nosso foco e nós dividimos em 2 partes básicas. Em primeiro lugar, ou 3 partes básicas: compreender a profecia bíblica, é importante. E em segundo lugar, compreender o papel do Messias. E em terceiro lugar, compreender o exemplo da mensagem, a extensão do mensagem que teria que não só expandir-se para os de Tessalônica, sino a muitas pessoas mais. Pastor, então, como é que é importante a profecia para eles, nos tessalonicenses e também para nós? Sim, com certeza. E quando fala importante para os tessalonicenses, não somente aqueles que eram judeus, mas até aqueles que não eram judeus. Só para você ter uma noção, na época que Paulo escreveu tudo isto, havia uma declaração, um testemunho de autores pagãos, de autores romanos, como Tácito e Suetônio, por exemplo, que nos dizem, veja, esses autores não eram cristãos nem judeus, eram autores romanos. Eles diziam que havia em todo o Oriente uma insistente esperança de que os governadores do mundo viriam da Judeia. Havia uma expectativa messiânica tão forte, que esses autores romanos dizem que os próprios romanos interpretavam isto como sendo Suetônio, como sendo Vespasiano e Tito. Veja, eles não negam a veracidade da profecia, eles apenas querem aplicar para si. E esses autores romanos que eu mencionei dizem que os judeus aplicavam para eles. Então Paulo
aproveitando-se de uma expectativa messiânica e também sabendo que aquela expectativa tinha uma procedência, porque o Messias tinha vindo, começou a pregar para eles a partir disso aí. E Paulo tinha uma visão profética da história. Tanto é que, se você abrir a sua Bíblia em Atos 17, você vai ver que várias vezes aparece a expressão assim, antes de falar do Evangelho a Tessalônica, o Espírito não os impediu, ou o Espírito os compilou, ou seja, eles acreditavam numa história direcionada pela providência do Espírito de Deus. E eu queria pedir, pastor, já que nós temos com um seleto auditório aqui, que alguém pudesse ler um texto para a gente aqui, que seria Atos capítulo 17, verso 2 e 3, que nos dá esse contexto da chegada do Evangelho ali na cidade e como Paulo aproveitou-se dessa profecia messiânica para falar. Quem poderia ler para a gente essa passagem? Por favor, pastor. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Veja, Paulo partiu do conhecido para o desconhecido. Ele primeiro foi nos judeus. Por que ele começou com os judeus? Porque os judeus já tinham aquela ideia do Antigo Testamento ali, não é isso? E como é que vocês acham, pastor? Não sei se o pessoal teria alguma opinião. Hoje, também nós poderíamos seguir uma estratégia parecida. A gente poderia começar o evangelho também, sei lá, partindo para alguém que está mais acostumado com a Bíblia. Eu não sei qual seria a opinião de algum de vocês. Seria interessante que nós possamos começar com alguém que sabe a Bíblia, ou acha que vocês poderíamos começar com alguém que não sabe de nada da Bíblia? Tanto faz, tanto fez? Eu prefiro conversar com pessoas que já têm um certo conhecimento bíblico. Facilita para mim, na minha opinião. Claro, depende de cada um de nós. Né? Sim, mas a igreja deveria parar nisso aí? Não. Então, Paulo nos dá aqui, nessa visão profética, 3 elementos importantes. Primeiro, eu tenho que ter uma visão profético-messiânica. É diferente de uma visão profética, porque a profecia é a história do Messias. Segundo, eu tenho que pregar isto. E terceiro, eu tenho que partir do conhecido, mas não ficar só aquilo. Então nós devemos pregar para pessoas que já conhecem a Bíblia, que têm uma base bíblica, mas não ficar só nesses. E também no muçulmano, no indiano, no shintoísta, no budista, em pessoas que não têm a Jesus ainda como seu Salvador, nem acreditam na Bíblia. Foi essa a estratégia de Paulo e com essa visão profética. Ele usava aquilo como um argumento que o que ele estava falando era verdade, eles podiam confirmar pela história. Em segundo lugar, nós vemos aqui na lição da Escola Sabatina que tinha 2 perspectivas do Messias. Quais eram essas 2 perspectivas do Messias? Até o Talmud fala delas. O rabino Eliezer, ele dizia que o grande dilema dos judeus daquela época, do Talmud, era o seguinte: afinal de contas, dizia esse rabino no Talmud, como virá o Messias? Em glória e majestade, como anunciou Daniel, ou sobre um jumentinho humilde, como anunciou Zacarias? E esse rabino dizia não ter a resposta. Mas Paulo mostrava que ele tinha a resposta. E como é que nós poderíamos, se estivéssemos na época de Paulo, responder isso aos Tessalonicenses? Que Cristo, Jesus, viria de 2 formas. A primeira, como ele veio, como uma humilde bebê em Belém, e a segunda, que nós estamos aguardando, em glória e majestade. Ambas se complementam perfeitamente, né? Com certeza. E o que acontece é que uno só espera um glorioso Messias, Rei Redentor, que nos vai tirar de todas as nossas dificuldades, não é assim? E depois, nós esperamos também um Messias que é humilde, que não vai fazer nada por nós. Não é tampouco isso. A ideia da Bíblia aqui é muito clara. Deus quer que nós esperemos a Ele e não algo de Ele. Por isso que alguém se desaponta de Deus quando não recebe uma cura. Nós precisamos aplicar isso agora e isso vai ser nosso próximo passo. Vamos aplicar as lições da Escola Sabatina em nosso seguinte passo. Vamos aplicar agora o estudo desta semana da chegada do Messias e o que pensamos do Messias para nossa vida diária. O que vocês acham? Nós temos expectativa que Jesus vai voltar pela segunda vez. Qual é a nossa expectativa da vinda de Jesus? Por que nós queremos que Ele venha? Pastor, é o nosso dever trabalhar para que Jesus venha logo.
mas muitas vezes nos sentimos acomodados, nos sentimos fechados numa cúpula no nosso mundo. Então, nós somos adventistas, somos cristãos que aguardam o advento. Então, eu acredito que a motivação tem que ser, a principal tem que ser essa. Uhum. E agora, ele vai vir a nos salvar de coisas materiais? Ou qual é a nossa expectativa da volta dele? Eu quero estar com ele. Por quê? Porque eu quero que ele venha a esta terra. Pastor, eu creio que a minha esperança da volta de Cristo é para me levar para um mundo onde não haverá mais dor, nem pranto, nem sofrimento. Essa é a promessa que acalenta o meu coração. Enquanto nós esperamos um Deus que nos salve dos problemas, mas a principal necessidade é que ele venha, não é só isso, né? O que pensa, Lesiane? A minha expectativa é de reencontrar, é de estar com Ele. Hoje eu conheço Jesus pela fé, mas eu quero vê-lo, eu quero estar com Ele, como eu quero estar com a minha família que não mora perto de mim. Então, o meu desejo é estar com Ele, isso é minha motivação. Que maravilha, né? Não é talvez coisas que ele nos pode dar, senão principalmente ele que mora conosco. Oramos tantas vezes com ele, hemos falado dele a muitas pessoas, mas não hemos tido a oportunidade de ver cara a cara ele, viver com ele. Essa é a nossa expectativa maior do Messias. Vamos agora passar rapidamente à última parte do nosso esboço, que tem que ver com criatividade. Que coisa criativa podemos fazer para poder fechar nossa lição da Escola Sabatina? Vamos agora entrar rapidamente à criatividade. Se esta parte não funciona, parece que a lição ficou incompleta, porque temos que tomar decisões concretas. O que vamos fazer agora? Eu pensei em pegar estes adesivos e entregar a cada um de vocês. Vocês podem aí distribuir esta folha para os demais. Eu vou entregar uma para o Dr. Silva também. Eu quero fazer um apelo a vocês. Vocês conhecem alguma pessoa que não é cristão ainda, vive no mundo, a vida sem Deus, né? Ou talvez com Deus, mas não conhece a palavra de Deus. Será que vocês têm um nome aí? Eu gostaria de pedir a vocês, coloquem esse nome nessa folha que vocês receberam. Acho que te está faltando uma aqui. Alguém mais falta? Tudo bom. Coloquem esse nome aí, enquanto colocam vocês, é uma pessoa que não conhece a Deus, alguns de vocês pode ser que estejam morando muito distante, enfim, mas não conhece a Deus. E vamos colocar um nome. Já colocaram? Uhum. Agora, vamos orar por eles. E eu peço um desafio mais a vocês. Entrem em contato com eles nesta semana. Liguem por telefone, deem uma visita a eles, ou escrevam uma carta, mas entrem em contato com eles, para assim como o pastor Carlos Parra fez chegar este livro, assim como Paulo foi até os Tessalonicenses e les enviou um mensagem, estava com eles por 3 semanas, né? Uhum. Para poder levar o evangelho. Se nós não temos essa mesma vocação, provavelmente toda essa lição fica em nada. Coloquem o nome, já colocaram? Uhum. Vamos orar para que Deus possa abençoar aquele trabalho que nós faremos com essas pessoas, tá bom? Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Que a chegada do Messias não seja apenas para curar nossas feridas físicas, sino principalmente para viver com Ele para sempre. Essa expectativa eu possa ter e compartilhá-la com outros. Hemos colocado o nome de uma pessoa e essa pessoa possa ser agora encarada, possa ser visitada, possamos entrar em contato com ela para compartilhar a vinda do Messias. Te pedimos que possas guiar esse trabalho missionário. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.